Segurança do Trabalho na Construção Civil, aula 3. Vamos dar continuidade à aula e ver aqui umas especificações da NR18 relativa à construção civil. Voltando aqui de novo à questão das documentações, exames médicos. Todos os funcionários devem ser submetidos a exames médicos admissionais periódicos e de mudança de função. E com essa mudança de função também, além dos exames, tem que haver a questão do treinamento. De retorno ao trabalho, por questões de algum tipo de afastamento, por conta da questão da empresa também, nas condições específicas pela NR7 da portaria 3.214 de 78 do Ministério do Trabalho. Admissão. No ato da admissão do pessoal deverá ser realizado o exame médico admissional, o ASO. Periódico. Os exames médicos devem ser renovados periodicamente, considerando-se a natureza da atividade e operação. Ou seja, o pessoal faz levantamento de pega bastante peso, o pessoal que trabalha com questões de ruído, e assim sucessivamente, vai fazer a manutenção para ver se está vendo algum agravamento da qualidade de vida dele com relação à execução dessa atividade. Aqui está uma figura que mostra um exemplo de um ASO e alguns dos questionamentos em que é feito durante esse exame. Questão do ambiente onde ele está prestando esse serviço. Quais são os tipos de riscos, se é físicos, se é químico, se é biológico, ergonômico, de acidente em si, se ele vai trabalhar na área com eletricidade, se é aquela área onde ele vai estar susceptível a riscos biológicos, ou a questões químicas, vai ter levantamento de poeira, fumos, trabalhando com solda, questão de ruído, se vai estar trabalhando com a serra, a sexualidade da pessoa, questão da nascimento, se vai ser a entrada dele, o periódico, demissional, mudança de função, o retorno ao trabalho, se ele voltou de férias, algo assim por diante. E aqui vai dizer, o médico responsável, o médico do trabalho, vai responder se ele é apto ou inapto à função. Que a gente mostrou, né, que são mudanças de função, quem ele vai ser obrigado a fazer, o retorno ao trabalho, o demissional, para saber se ele teve alguma debilitação na execução da atividade em que ele estava prestando serviço na empresa, e a critério médico, e em uma decorrência de investigação clínica, a fim de investigar a capacidade ou aptidão física e mental do funcionário para a função que exerce. Serão realizados pela empresa ou exames complementares. Os dados obtidos nos exames clínicos e complementares registrado uma ficha clínica que a gente mostrou anteriormente, que o nome desse atestado é o ASO, que é atestado de saúde ocupacional, deverá ser permitido em duas vias, uma que o médico vai enviar pela empresa e a outra vai ficar com o colaborador. E a obrigatoriedade entende-se inclusive aos empreiteiros e subempreiteiros, que deverá apresentar a documentação referente ao PCMSO a contratante de serviço após a assinatura do contrato em prestação para poder receber da entrada na ordem de serviço. Prevenção de acidentes. As inspeções de segurança do trabalho, a inspeção de segurança no trabalho em questão de caráter eminente, preventivo, tendo por objetivo a detecção de condições inseguras e ou autos inseguros, os quais indicam as providências necessárias para o controle e eliminação das condições inseguras e a necessidade de reciclagem e treinamento. E essas mesmas são classificadas como inspeção diária de segurança, realizada diariamente pelo técnico de segurança do trabalho. A direção da obra tomará as medidas necessárias e cabíveis para a eliminação dos riscos apontado e apresentado nessa inspeção diária. Inspeção prévia de novas frentes de serviço em que forem abertas. Inspeção mensal de segurança do trabalho. Inspeção técnica de segurança do trabalho que é realizada pelo SESMIT. E checklist de segurança do trabalho, que é realizada também pelo SESMIT, e trimestralmente feito esse relatório com avaliação geral das condições de segurança e qualidade de vida da obra. Sobre o checklist da segurança do trabalho, aqui está um modelo em que ele apresenta esse sim como está ativo, está ok ou não, e não se aplica, sim, correto, se não, passivo de aplicação e não se aplica. Aqui está essas fichas, que é a questão quanto ao assunto da ficha de controle de EPI. Possui ficha de EPI nesse campo? Está lá, né? Toda vez que o funcionário vai poder fazer
a coleta de EPI está sendo assinada a data, essa troca está sendo de acordo com os dias em que se requer, o EPI está correto com a função, ele possui um estoque de EPI suficiente para atender todos os empregados e os terceiros, a questão de higienização dos EPIs, questão de extraveio, se é feita a reposição, possui PPRA implantado nesse ambiente e assim por diante. Aqui também tem o checklist com relação à área de vivência que é exigido na NR18. A questão de algumas normas que a gente já viu anteriormente, a questão de parede, de madeira ou de cimento, o piso, local aberto, questões sanitárias e assim por diante. Riscos ambientais. No ambiente de trabalho, os riscos ambientais existem em questões de causa de dano à saúde do trabalhador em função da execução desse trabalho e sua exposição, concentração, intensidade de tempo de exposição. Eles são classificados em várias formas. A questão desses riscos pode ser questão de riscos físicos, químicos e biológicos. Esses riscos ambientais podem ser tanto a questão de exposição ao sol, exposição à chuva, alta temperatura, a questão do ruído, levantamento de peso e ficar muito tempo em uma posição, a questão de materiais cortantes, risco de acidentes mecânicos e assim por diante. Aí, nessa tabela aqui vai explicar mais, como é que se diz, mais claramente cada um. Que a gente viu anteriormente. Verde, que são os riscos físicos. Isso aqui vai estar elaborado e mapeado e descrito no mapa de risco. Verde, que é os riscos físicos. O vermelho representa os riscos químicos. O marrom, os riscos biológicos. Os riscos ergonômicos pela cor amarela. E a cor azul, os de acidentes mecânicos e assim por diante. E aqui dentro deles você vai ter a questão das vibrações, como o risco físico, ruído, frio, calor. Poeira, um risco químico, os fumos, que são partículas menores, que são inaladas ou absorvidas também pela pele. Os riscos biológicos, vírus, bactérias, que a gente está sofrendo uma pandemia aqui. As questões biológicas estão sendo bastante tratadas em questões de EPI, utilização de EPI, de técnicas de lavagem de mão e assim por diante, e uso de álcool em gel para a contenção desse vírus. Questão de esforços físicos, repetitividade, trabalho notório, os riscos ergonômicos, arranjo físico inadequado, questão de eletricidade, exposição a materiais cortantes, risco de acidente e assim por diante. Aqui uma das 16 principais tipos de risco de um canteiro de obra, contido na NR18. Ou seja, por isso que é importante da adequação e do treinamento para diversas fases da obra, a questão de levantamento, içamento, trabalhar com concretagem, terraplanagem e assim por diante, questão de trabalhar com ferro, armação, com solda. Aí você vai ter aqui você vai estar podendo trabalhar com cinto de segurança, para não atender a questão da segurança da questão de altura. Acesso em lugares confinados, içamento, questão de choques elétricos, poeiras, tombamento de máquina pesada e assim por diante. Questões de primeiro socorro, todo mundo quando for fazer essa integração e questão dos DDS, trazer pessoas que, como é que se diz, tem uma influência maior com relação a esses conhecimentos de primeiros socorros e a questão do uso do rádio, o uso correto para poder estar chamando esse socorro, ou então prestando socorro ali à vítima no local em que ela sofreu o acidente. Proteção e combate a incêndio, ensinar o pessoal a utilizar o kit de mitigação, o uso de extintor e sempre na frente de serviço onde tiver incidência de fagulha, solda, trabalhar com materiais elétricos, trabalhar também com gerador, materiais, máquinas, equipamento pesado, sempre com o extintor e o pessoal que seja habilitado para poder utilizar esse extintor. Sinalização de segurança. O canteiro de obra deverá ser sinalizado com o objetivo de identificar os locais de apoio, identificar as saídas de emergência e entrada, com setas e assim por diante, placa, manter a comunicação através de aviso, cartazes ou similares, advertir a questão de segurança, perigo, a movimentação de máquina pesada, movimentação de carga, içamento de carga, advertência quanto ao risco de queda, alerta quanto à obrigatoriedade do uso de EPI sempre, questão de
jogar o material no lixo para questões ambientais, questão de reciclagem, dividir o material, colocar o plástico na sua coloração correta, o ferro e ter a sua separação correta para na hora de fazer uma reciclagem e na coleta seletiva ser mais efetiva. É um alerta quanto ao isolamento das áreas, transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste. Identificar o acesso à circulação de veículo. A questão da velocidade também é bastante importante, porque ali vai estar diminuindo o levantamento de poeira e também vai diminuir o risco de algum tipo de acidente ou uma manobra. Advertência quanto à questão de materiais de carga com relação à altura, à sua passagem. Identificar os locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas ou radioativas. É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas para questões de sinalização e questão de visualização dessas pessoas e desses trabalhadores. Aqui também mostra aqui a relação de algumas placas que pode ser utilizada dentro do canteiro de obra, com relação a pare, não entre, questões de visitante, estacionamento, velocidade, uso obrigatório de EPI, uso de serra circular, a questão de o pessoal trabalha com armação, o tipo de EPI que é obrigatório utilizar naquela área, e também a foto e a identificação da pessoa que tem acesso àquele determinado lugar. Aqui mais algumas placas, algumas entrada de veículo, saída de veículo, questão de andame suspenso, a carga máxima que pode conter esse andame, é obrigatório o uso de cinta, calabaste, trava-queda, a questão aqui de sinalização, a área administrativa, de engenharia, assim por diante, vestuário, almoxarife e assim sucessivamente. E obrigado pela atenção e até a próxima aula.